Diz a palavra que ele andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Homens dormem, mulheres, né? Seres humanos dormem e se refazem. Você tem um dia mal, tomou um fora, alguma coisa ruim aconteceu, teve uma perda. Tem um ditado que diz: nada como um dia após o outro. Porque você dorme, acorda um pouco mais animado, passa um outro dia. Esse homem não, ele ficava de dia e de noite atormentado. Ou não dormia, ou descansava muito pouco e nunca se refazia. Era uma angústia e um mal que não o deixavam. Deve ser terrível viver assim. Ele se feria com pedras, diz o texto. Não temos informação se o próprio demônio que ali estava trazia autodestruição para ele mesmo, ou se talvez em alguns lampejos de consciência, angustiado pela sua própria vida, ele tentava expulsar aquele mal, se autoflagelando. Muitas religiões acreditam que o autoflagelo, o autopenitenciamento, traz purificação. O que a gente sabe é que esse cara vivia uma vida de cão, atormentado sem controle. O livro de Lucas diz, o mesmo relato, que ele andava nu. Era uma vergonha para todos, atormentava a todos, ninguém o podia controlar e ninguém o podia prender. Mas é assim que acontece com a gente também. Quando estamos atormentados, nós não conseguimos descansar, não conseguimos dormir. Ficamos perguntando: fiz alguma coisa errada, estou pagando, estou sendo castigado, então me castiga Deus. Pegamos as pedras que a religião nos coloca nas mãos em cultos místicos e com elas mesmo queremos nos autoflagelar. Quero ficar longe, é isso que eu mereço. Pode ser que esse cara sentisse a mesma coisa. Mas um fato interessante aconteceu. De longe ele viu Jesus, e diz o texto que ele correu e o adorou, e depois disse em alta voz: que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? E Marcos explica: conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Ou seja, Marcos relata a explicação do porquê. Jesus chega naquele lugar, vê aquele rapaz e diz: espírito imundo, sai desse homem. E aquele homem vem correndo aos seus pés, correndo, o adorou, diz o texto. E depois disse: que tenho eu contigo? Que coisa ambígua. Primeiro vem, se prostra e o adora, e depois vem e diz: que tenho eu contigo? Não me atormentes, Filho de Deus Altíssimo. Sabe que o pecado faz isso com a gente também? Nós corremos para Deus com o nosso arrependimento. Nós corremos para Deus por causa do nosso pecado e do mal que está em nós. E o adoramos na igreja, mas a gente olha para trás de novo e pedimos perdão, e na semana seguinte estamos no mesmo mal. E no dia em que somos tentados, não queremos saber de Deus, nem de Bíblia, nem de música cristã, nem de versículo, nem de ninguém orando. Eu não quero nem Deus aqui perto, porque eu estou fazendo o que eu gosto. E não estou falando só de traição, roubo, sexo ou assassinato. De todo tipo de pecado, da mentira, da falsidade, da hipocrisia que nós carregamos, da falta de amor, do distanciamento, da falta de respeito, de fugirmos das nossas responsabilidades, de tudo. Como esse sentimento e essa atitude acompanha o ser humano com todos os males que o possuem. Ao mesmo tempo que se aproximam, também se afastam. Talvez a guerra que Paulo descreve em Gálatas 5,17, que a carne milita, a carne luta contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Uma luta interna que temos entre nos aproximarmos daquele que nos liberta, ou voltarmos ao pecado que nós também gostamos. De contradição.
Que coisa interessante, acontecia também com esse homem. Os versos de 9 a 12, Jesus pergunta o nome: qual o teu nome? Naquela época eles acreditavam que pessoas que soubessem o nome dos espíritos ou dos deuses teria poder sobre eles, que saber o nome representava uma autoridade. E é interessante que ao invés dele dizer o nome, ele diz o número. Nós somos uma legião, tem um monte aqui. Aqui Jesus demonstra autoridade diante de todos. Eu não preciso saber o nome para que eu possa expulsar um demônio. E Jesus assim expele o demônio, ou a legião de demônios daquele homem. Por isso que muitos povos não falavam os nomes dos seus deuses, temendo que outros povos, quando soubessem, tivessem autoridade sobre aquela divindade. Pode até ser, não tenho informação sobre isso, que também por esse tipo de crendice que era comum nos povos antigos, também misturado ao respeito, o povo de Deus não pronunciava o nome Yahvé.